Você sabia que o empresário bilionário Abílio Diniz tem ajudado o São Paulo? E que o Palmeiras vai precisar vender pelo menos um jogador ainda em 2022 para fechar no azul? E que Vitor Pereira não é unanimidade dentro do elenco do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre esses três assuntos, traz a resposta de Rodolfo Landim sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo ser contratado pelo Flamengo, traz ainda detalhes sobre o futuro de Paulinho nas palavras do seu empresário, o Carlos Leite. Para completar as últimas do mercado, bastidores, o futuro de Renato Gaúcho no Grêmio, pedindo, entre outros reforços, o lateral esquerdo Reinaldo do São Paulo, além de muitas outras coisas. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima sexta-feira para todos vocês. Sem perder tempo, só queria pedir para deixarem like e se inscreverem no canal. Tudo isso ajuda bastante para que a gente leve esse conteúdo para mais pessoas. Quero contar também que tudo que eu vou falar a partir de agora é um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que não te abandona de segunda a segunda. Nessa sexta-feira não tem jogos no Campeonato Brasileiro, mas você pode apostar no Campeonato Espanhol com Girona e Bilbao, no Campeonato Italiano com Udinese e Lecce, no Campeonato Francês com Troyes e Auxerre, tem ainda Campeonato Turco e toda a primeira rodada da Copa do Mundo. A vitória do Brasil contra a Sérvia, por exemplo, marcada para 24 de novembro, paga R$ 1,49. E aí, você não vai perder essa oportunidade de apostar, certo? Para participar é bem simples, é só pegar o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras. Contei para vocês no vídeo da tarde dessa quinta-feira que Real Madrid e Manchester City gostaram daquilo que assistiram no jogo da última quarta-feira e o Real promete uma proposta oficial ao Palmeiras nos próximos dias. A boa notícia para o torcedor alviverde é que apesar de a multa ser de 40 milhões de euros nesse primeiro ano de contrato, o Palmeiras assegura que não vai fechar negócio por menos do que 60 milhões de euros, que equivalem hoje a 300 milhões de reais. Endrick, que inclusive é capa do jornal Marca nessa sexta-feira. Quero falar também sobre o Flamengo. O goleiro John, que pertence ao Santos e é um velho interesse do São Paulo, também está na mira do rubro-negro. Informação do jornalista Vene Casagrande. Segundo o Vene, se as negociações com Agustin Rossi não avançarem, o John passa a ser uma opção para a próxima temporada. Bora falar também sobre o Red Bull Bragantino, que tem interesse na contratação do zagueiro Jair. Só 17 anos de idade, ele já atua no time sub-20 do Santos como titular absoluto. Se o Santos não vendê-lo, é provável que o Jair passe a ser utilizado no time principal a partir da próxima temporada. Para fechar o giro de notícias, contar que o Conselho Deliberativo do Bahia aprovou nessa quinta-feira a SAF, Sociedade Anônima do Futebol, sendo negociada com o Grupo City. O que falta para que o Bahia se torne de forma definitiva um dos clubes do conglomerado? No dia 10 de dezembro vai haver a reunião já marcada para a Assembleia Geral dos Sócios. Se os sócios derem o ok, tá tudo certo e o Bahia fecha com o Grupo City. A saideira desse giro de notícias, Copa São Paulo de Juniores já tem sua tabela definida pro campeonato de 2023. Serão 32 grupos com 4 times cada, ou seja, 128 equipes participando. A minha luz está no grupo 1, ao lado do Tanabi, do Náutico e do Real Ariquemes. Hora de falar sobre o Grêmio e a lista de reforços de Renato Gaúcho para a próxima temporada. A curiosidade é que o Renato ainda nem confirmou sua presença no próximo ano. Ele vai esperar a eleição do presidente, que vai ser confirmada nos próximos dias, para já apresentar logo de cara uma lista de reforços. Entre os nomes pedidos por Renato está Reinaldo, lateral esquerdo do São Paulo. Antes de falar sobre a lista, só contar que o Grêmio fez 3-0 na noite dessa quinta-feira em sua arena, em cima do Brusque. Vitória com gols de Guilherme e 2 gols de Gabriel Silva. Foi a despedida do Grêmio da Série B. O tricolor, você sabia, já havia assegurado com 2 rodadas de antecedência o acesso à Série A e confirmou nessa quinta-feira o vice-campeonato. Ninguém pode mais alcançar o tricolor gaúcho. Bora para a declaração de Renato Gaúcho depois da partida, abre aspas. No dia 12 tem eleição, um vai ganhar. Vou voltar a conversar com o vencedor porque tenho que resolver minha renovação. Se isso acontecer, já tenho minha lista para entregar ao presidente. A Série A é outro patamar e o Grêmio tem que pensar grande. Se pensar pequeno, vai sofrer o ano todo.
A curiosidade que mais chama a atenção é que o Grêmio já tinha na Série B uma folha salarial de 11 milhões de reais, maior, por exemplo, do que a do Fluminense e do Atlético Paranaense, entre vários outros clubes que fizeram boa temporada, enquanto o Grêmio patinou na segunda divisão, precisou de bastante tempo para garantir o acesso e em alguns momentos até fez seu torcedor sofrer. Hora de falar sobre o atacante Paulinho do Bayer Leverkusen, um dos nomes mais cogitados no futebol brasileiro. Você sabe que ele está de saída do Leverkusen, o contrato com o time alemão acaba em junho de 2023. Tenho falado para vocês que as conversas com o Atlético Mineiro estão bastante avançadas, embora o Palmeiras também tenha interesse no jogador. A grande novidade é que nas últimas horas, Carlos Leite, empresário do Paulinho, usou suas redes sociais para informar o seguinte, abre aspas, o atleta Paulinho tem contrato em vigor com o Bayer Leverkusen até 30 de junho de 2023 e não negocia com nenhum clube no momento. Fecha aspas. Foi a forma que o Carlos Leite encontrou para evitar o risco de problemas futuros. É que o Bayer Leverkusen poderia acusar tanto o Atlético quanto o Palmeiras de aliciamento. A regra da FIFA estabelece que um atleta só pode negociar com outro clube para assinar um pré-contrato quando entrar nos 6 meses finais do vínculo. Isso só vai acontecer a partir de 1º de janeiro, com as notícias que a gente tem contado sobre o acerto do Paulinho com o Atlético e as negociações com o Palmeiras. A preocupação do staff do jogador é que o Leverkusen leve essa história à FIFA e o Paulinho acabe sendo punido. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Atlético tem em Rodrigo Caetano o grande responsável pela condução das tratativas com o Paulinho. Ele entende que esse jogador de 22 anos, vendido tempos atrás por 18 milhões e meio de euros do Vasco para o Leverkusen, pode ser um grande destaque no Galo em 2023. Bora falar agora sobre Cristiano Ronaldo e Flamengo. Prometo que vai ser a última vez. Eu já havia contado para vocês na semana passada que essa chance era impossível. Boato que surgiu de torcedores do rubro-negro que passaram a fazer campanha nas redes sociais. Por que eu vou voltar a falar sobre o tema? É que o presidente Rodolfo Landim, em uma entrevista ao programa Papo Reto, respondeu sobre a chance de Cristiano Ronaldo vestir a camisa do Flamengo em breve. Você sabe que o português está forçando a barra para deixar o Manchester United. Mas, de acordo com o presidente, abre aspas, eu não sei de onde essa turma tira tanta criatividade. O Cristiano Ronaldo vai entrar no lugar de quem? Eu vi que ele recebeu uma proposta de 242 milhões de dólares por um contrato de 2 anos. Se dividir isso por 24 meses, dá em torno de 10 milhões de dólares por mês. Uma conta básica, 53, 52 milhões de reais por mês. E o presidente completa. Então, nós estamos falando de um valor muito acima de toda a folha salarial do Flamengo pro Cristiano Ronaldo sentar no banco do Pedro ou do Gabigol? Interrogação. É o presidente Rodolfo Landim ironizando a possibilidade de Cristiano Ronaldo se sentar no banco de reservas do Flamengo. Negociação sem qualquer sentido. Se ele não ficar no Manchester United, vai tentar encontrar um clube na Europa. Se não conseguir, vai jogar ou nos Estados Unidos ou vai aceitar uma dessas ofertas gigantes do mundo árabe. Hora de falar sobre essa história de Abílio Diniz e o São Paulo. É um namoro bem antigo. O tricolor adoraria contar com a ajuda e o investimento do dono da rede Carrefour, o cara cujo patrimônio está estimado em 15 bilhões de reais. E a novidade se dá porque o Abílio Diniz esteve no treino do São Paulo no CT da Barra Funda e o próprio presidente do tricolor, Júlio Casares, fez questão de registrar a presença do amigo, com vídeos e fotos. É legal destacar o que estava escrito na legenda do texto, abre aspas. Com muita satisfação recebemos hoje a visita do empresário são paulino Abílio Diniz, que nos ajuda no trabalho de reconstrução do São Paulo. Júlio completa escrevendo, falamos do presente e do planejamento para 2023. Seguimos cada vez mais juntos pelo São Paulo. O que chamou bastante atenção de torcedores do tricolor é que o Júlio chega a descrever a presença do Abílio por conta de uma ajuda na construção do São Paulo, ou na reconstrução, como citou no texto o presidente do tricolor. Mas calma, pessoal, o Abílio ainda não está colocando dinheiro e nem parece ser esse o perfil. Recentemente, em uma entrevista ao Flow, o próprio Abílio já havia dito que é radicalmente contrário ao investimento desse jeito. Ele tem feito exigências para que o São Paulo se torne um clube profissional, uma SAF, e tem entre seus apoiadores o próprio presidente Júlio Casares. O que essa visita pode garantir?
talvez a participação em algum outro processo, mas se eu fosse torcedor do São Paulo, não ficaria muito esperançoso. Só para completar sobre o tricolor, contar que Thiago Volpe, ex-goleiro do São Paulo, também esteve no CT nessa quinta-feira. Ele está de férias depois do vice-campeonato no futebol mexicano, vestindo a camisa do Toluca. Ele perdeu a final para o Pachuca num placar agregado de 8-2. Hora de falar sobre o Palmeiras, mais novo campeão brasileiro. O título foi confirmado na quarta-feira, mas no início da semana, uma reunião importante dentro do Conselho Deliberativo serviu para que uma série de assuntos fossem debatidos, com a presença da Leila Pereira, de conselheiros e uma série de temas em pauta. Departamento de Marketing, de Futebol, as finanças também fizeram parte desse grande debate. E um membro do Conselho Fiscal do Palmeiras foi convidado para explicar aos conselheiros um pouquinho sobre a situação do clube. Ele garantiu que o Palmeiras vive um momento saudável, embora exista alguma preocupação em relação à dívida a curto prazo. É uma dívida um pouco mais alta que tem causado ou exigido alguns cuidados da presidente Leila Pereira. É também por causa dessa dívida a curto prazo e da dificuldade com o fluxo de caixa que a Leila Pereira deixou bem claro aos conselheiros que vai haver a necessidade da venda de pelo menos um atleta ainda no ano de 2022. Caso essa venda não aconteça, o Palmeiras dificilmente vai conseguir fechar no azul. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, acabaram de entrar 45 milhões de reais pelo título do Campeonato Brasileiro, verdade. Mas, por outro lado, o Palmeiras não garantiu os títulos da Copa do Brasil e da Libertadores da América, que são aqueles que pagam mais. O título da Libertadores garante 85 milhões de reais, título da Copa do Brasil assegura 60 milhões de reais apenas como prêmio na grande decisão. Diante desse cenário, é natural que o Palmeiras, com o fim do Campeonato Brasileiro e o título garantido, venda um de seus atletas. Dois nomes são os mais cotados. O Danilo, volante que já havia sido cobiçado pelo Arsenal no último dia da janela de transferências na metade do ano, além do Wesley, atacante que interessa ao Grupo City. Bora fechar o vídeo para falar sobre Vitor Pereira, que segue sem divulgar sua decisão a respeito do futuro. Uma das novidades da quinta-feira diz respeito à vinda dos seus familiares. Assim que o Campeonato Brasileiro terminar, ele vai passar um período de férias, possivelmente no Nordeste, ao lado da esposa e dos filhos. Mas isso não quer dizer nada em relação ao futuro, se ele fica ou não no clube para a próxima temporada. O que eu queria acrescentar de informação exclusiva é que o VP não é unanimidade entre os atletas do Corinthians. Não quero dizer que ele é mal visto, não quero dizer que ele tem uma relação ruim, não quero dizer que o vestiário tem ambiente péssimo, nada disso. Entendam o que eu vou dizer. Queria assegurar para vocês que alguns dos líderes do elenco não morrem de amores pelo atual comandante. E se de fato ele for embora, como é o que parece, vai ter bastante gente que vai ficar bem tranquila, não vai ficar triste com a saída do técnico português. Você quer um exemplo? O lateral direito Fagner, que fez a pior de suas últimas temporadas. Fagner nunca vai admitir isso de forma pública, mas a queda de produção também tem a ver com uma série de exigências defensivas do Vitor Pereira. O Fagner tem apoiado muito menos do que gostaria e já deixou claro para o Vitor Pereira que tem se incomodado com o esquema tático. Não à toa foi reserva na vitória contra o Flamengo por 2-1 no Rio de Janeiro na última quarta-feira. Renato Augusto, em outro momento da temporada, também demonstrou dificuldade para se adequar aos pedidos táticos do técnico. O Roger Guedes é outro jogador importante que também teve algumas desavenças, algumas diferenças ao longo do ano com o português. Em contrapartida, alguns outros atletas gostam demais do VP. Só para citar alguns casos, Robert Renan, zagueiro que só passou a ter espaço de verdade desde a chegada do treinador. O mesmo vale para Bruno Mendes, que estava no Internacional e foi um pedido do técnico português. Duqueiroz cresceu demais de produção com a presença do VP. Só para arrematar, já citei 3 que não morrem de amores pelo VP, 3 que gostam do treinador português. Queria contar também sobre Cantilho. Se o Vitor Pereira permanecer para a próxima temporada, o volante colombiano está fora dos planos. Ele perdeu muito da intensidade no dia a dia, perdeu também moral, não goza de prestígio com o atual treinador e vai precisar buscar um outro clube se o VP permanecer. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês nesse vídeo. Espero que tenham curtido, deixem like, se inscrevam no canal. Tem vídeo à tarde, programa do Nicola a partir das 19. Abraço, tchau!